Olá, seja muito bem-vindo a este humilde rolê. Aqui quem fala é o Davi e vamos sair aqui para mais um rolê noturno porque o assunto é polêmico, meus queridos irmãos. Vou dar uma palhinha aqui porque quem já está desperto entende que o nosso país jamais vai se desenvolver e as coisas estão como estão justamente por intervenção de grupos estrangeiros, as grandes empresas. Elas que têm um verdadeiro monopólio do dinheiro são donos de grandes empresas. São acionistas dessas grandes empresas, grandes grupos e etc. Alguns conseguem perceber isso mesmo antes de despertar, porque vai comprar um determinado carro de uma marca e ele vê que a faixa de preço é muito parecida. Ele vai comprar um celular e ele vê que a faixa de preço é muito parecida. Não tem nenhum que traga um produto que realmente revolucione. As coisas chegam meio que para todos. O próprio carro a combustão, ele não foi desenvolvido para ajudar a humanidade, etc. Ele foi feito por ordem de um dos donos do mundo, o Rockefeller. John Rockefeller disse, olha, do petróleo que eu estou extraindo do solo, a gente está vendendo muito querosene. E esse outro produto que sobra aí, que no caso era gasolina, e ele jogava nos rios, inclusive, ele disse, é muito desperdício. Eu quero algo que funcione com esse líquido que a gente está jogando aí nos rios. E assim, contratou as maiores mentes do mundo, boicotou outros que tinham ideias mais limpas e saudáveis para o mundo, ele boicotou. E assim transformou literalmente o mundo. Hoje a ação desse grande grupo, que não era uma ação isolada de apenas um homem, ele fazia parte de um grande grupo. Nós acreditamos que são 13 famílias que controlam o mundo, ditam as regras de fato. Eles conseguem essa façanha, tão pouca gente controlando a tanto, porque eles usam um esquema de pirâmide. Eu não preciso controlar todos os funcionários de uma empresa. Eu controlo o chefe dela e dessa forma, todos os que estão debaixo dele vão seguir também as minhas ordens. Então isso tem sido feito em todos os setores. Por exemplo, os nossos líderes, os políticos, quando você vai ver os mais inteligentes que estão na área econômica, como hoje o Paulo Jegues, por exemplo, se você pegar o FHC e outros que têm um grande conhecimento na área econômica, você vai ver que todos eles estudaram fora do país. E lá eles aprenderam que querer desenvolver o próprio país, querer criar empresas que consigam se tornar multinacionais é coisa de fascista. Nós mostramos um documentário aqui, algumas matérias, né, onde a própria família do empresário que fez a marca Gurgel, a marca brasileira de carros, e ele foi contrariado pelos próprios professores. Ele dizia desse grande sonho dele, ainda muito jovem, querendo fabricar o seu carro. E o professor disse, não, você está totalmente errado, não se fabrica carro, você compra o carro. E ele disse, não, eu vou fabricar o carro nacional, o carro brasileiro. Então esses visionários, como o Dr. Enéas também era, eles são chamados de fascistas. E aí quem entrou pelo título do vídeo vai dizer, mas o que isso tem a ver? Meu irmão, tem tudo a ver. O que eu estou dando esses exemplos para você, para principalmente você que chegou agora, quem já acompanha o canal já está entendendo onde eu quero chegar. Mas você que chegou agora, você precisa entender que tudo que acontece no mundo é planejado e ditado por essas 13 famílias. Por exemplo, as empresas cada vez mais comprovam que não estão interessadas apenas em vender. Você viu o que a Fiat fez com aquele jogador, sucesso em crítica, baixas vendas. Outras empresas, como o Magazine Luiza, que a gente mostrou aqui, tendo baixa nas suas vendas, e outros grandes grupos, mas eles não estão nem aí, continuam investindo nisso. Aí vem os entreguistas que estão na mídia, que estão na política, que se autoproclamam de conservadores e não são. Conservador vem da palavra conservar. Então eles não são conservadores, são entreguistas. E eles dizem, olha, essas empresas fazem isso, mas o dono da empresa nem está sabendo, é o departamento de marketing. Um absurdo. A empresa de marketing, e eles sabem disso porque, pronto, Siqueira Júnior mesmo é um artista, ele sabe disso. Quando uma empresa de marketing desenvolve uma propaganda para a sua marca, aquilo é apresentado aos principais acionistas daquela marca. Não é assim, eu vou fazer assim e acabou. Não, lógico que não é. Ainda mais quando envolve muito dinheiro. Essas marcas não só querem as coisas exatamente como estão, como ainda dão muito dinheiro. Os coloridos hoje têm tanta influência no mundo, e é aí que eu queria chegar. Eles têm tanta influência no mundo, porque foi doado para eles, para a causa deles, grandes somas de dinheiro, muita mesmo, e se você ficasse contando, você passaria 100 anos, das maiores marcas do mundo, como Coca-Cola, por exemplo, como Nestlé, por exemplo. Essas marcas deram muito dinheiro para essas causas. Chegou ao cúmulo de chegar e dar assim 30% de tudo que foi apurado. Aí recebem o título de filântropo. Não, nossa, o cara deu ali uma parte do que ele conseguiu em toda a sua vida, mas ele deu para essas causas, para que ataquem a família tradicional, a moral e os bons costumes. E infelizmente, como você vai ver aqui nesse vídeo, meu querido irmão, eles estão conseguindo, a vitória deles é nítida.
Os motivos eu vou dizer depois, mas eu quero que você primeiro veja essa cena, para você ficar informado, né? É um show do Gustavo Lima, na cidade de Morrinho, em Goiás. Aconteceu agora no início desse mês. E ele teve esse momento icônico, que inclusive foi escondido, veio aparecer agora, quase 20 dias depois do show. Então eu quero que você preste muita atenção no que aconteceu nesse show. E você me diga se esse é o comportamento que um homem teria, um homem de 20 anos atrás, o seu pai, por exemplo, o seu avô. Se esse seria o comportamento deles, ou se eles ficariam envergonhados com esse tipo de comportamento. Vamos ver juntos. Realmente, para mim, família, vergonhoso. Primeiro, começa pela idolatria. É o homem idolatrando o próprio homem. Ah, Davi, mas o cara é fã, ele tem um carinho. Tudo bem, você querer tirar uma foto, dar um abraço, um aperto de mão. Mas se você prestou atenção, meu irmão, o cara já agarra ele por trás. Depois o cara meio que se ajoelha, como se de fato estivesse ali diante de uma divindade. O cantor até acha chato e puxa o cara pra cima. Você vê que ele dá um puxão nessa imagenzinha aí. E nada contra o Gustavo Lima, não curto o estilo dele, tenho nada contra. O que a gente está falando aqui é sobre o comportamento das pessoas. Então o que a gente observa é que aos pouquinhos eles estão conseguindo chegar exatamente onde querem. Por exemplo, eu falei isso há um tempo atrás, no comecinho do canal, sobre como estavam acostumando os homens, né, com cores que normalmente eram femininos. Olha, quando a criança nascia, né, era normal que quando era menino, o enxoval que se comprava da criança era azul, e quando era menina era rosa. Então a gente crescia, isso no meu tempo, tá certo? Não estou dizendo que é certo, que é errado, estou dizendo que no meu tempo, homem não usava rosa. Até hoje eu guardo isso, eu não tenho nada rosa aqui na minha casa. Pra mim vestir não. Ah, Davi, mas isso não tem nada a ver? Até concordo. Mas o fato é que uma vitória como a que eles estão tendo hoje vai sendo um passo de cada vez. Vai acostumando você com uma certa coisa que antes você dizia, não, isso aí não é um comportamento masculino. Vão acostumando, e com o passar dos anos, e quando você vai ver, quase não vai existir diferença entre homem e mulher no próprio comportamento. Hoje a gente vê homens muito mais vaidosos do que mulheres. O cara entende mais de cabelo, o cara faz mais a unha, o cara vive mais em salão de beleza do que a mulher. E isso, inclusive na Europa, isso é matéria da mídia. A gente falou isso aqui. Elas estavam perdendo o interesse pelos homens e pedindo que eles voltassem a ter um comportamento mais masculino. Isso foi uma matéria da própria mídia. Matéria que hoje a gente já não vê mais. Os próprios especialistas falavam, a ciência e tal, dizia que os opostos se atraem. E eu acredito que sim. Eu acho que o homem procurava na mulher essa delicadeza e a mulher procurava aquela segurança, aquela masculinidade no homem, que hoje está deixando de existir. Essa cena que a gente viu agora, o cara subindo no palco e agarrando o cara por trás daquele jeito, era normal você ver uma mulher fazer. Você pegar os shows aí de Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo naquele tempo, você vai ver que eram as mulheres que se jogavam em cima, jogavam roupa íntima e etc. Mas agora você está vendo um homem fazer isso. Você está entendendo, meu irmão, o que eu quero dizer? O que eu quero de fato que você entenda não é o fato de você usar uma camisa rosa ou lilás, seja o que for, você é menos homem do que outro. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que, acostumando você com pequenas coisinhas, um passinho de cada vez, o que ontem você não faria, hoje você já disse, não, isso aí não é nada demais, eles vão chegando onde eles querem. A Bíblia, se você ler principalmente o Velho Testamento, você vai ver que até o fato de a gente tirar a barba, né, o homem tirar a barba, já não era considerado um ato honroso. Não é que seja pecado, entende? Se fosse pecado estaria ali nos 10 mandamentos. Era desonroso para o homem. Hoje, até por questão de higiene, né, o melhor é que as pessoas façam a barba. Eu deixei um tempo crescer.
Mas de fato dá muito trabalho de você cuidar. Dá muito mais trabalho do que o cabelo. E é quando você sai para algum lugar que você vai tomar uma sopa, tomar uma vitamina. O negócio é complicado, vocês lembram. Quem é mais antigo aqui no canal deve lembrar a barbona que a gente tinha. Então, meus irmãos, o jeito que eles estão moldando o planeta é uma coisa que já não tem mais como parar. Até teria se as pessoas se conscientizassem, mas elas não farão isso, até por comodidade. O que você vai ver agora é chegando a nova realidade, que vai ser esse metaverso. Inclusive eu ia fazer outro vídeo aqui, mas como a gente já fez um recente, deu maior trabalho, né? O vídeo inclusive caiu por mais de 6 horas, porque esse tipo de informação não é para falar contra. E logo logo também será proibido. Esses assuntos que são crucial para o sistema, né, feito vários outros que a gente gostaria de estar falando aqui, revoluções, por exemplo, que estão acontecendo no mundo agora, protestos pelo mundo todo, as pessoas lutando pelo direito de liberdade, a gente não pode mostrar aqui. Mas como os assuntos estão interligados, meus irmãos, até um simples fato desse em um show já indica a realidade. Vocês devem lembrar aqui também de outro vídeo que eu fiz, de uma mulher casada também, que se agarrou-se com um artista, beijou na boca, agarrou o cara pelo pescoço, teve aquele minuto de fama. Depois, quando desceu ali, que as pessoas viram que se tratava de uma mulher casada, começaram as críticas merecidas, obviamente, que ela fez aquilo publicamente. Então as pessoas têm que dar sua opinião também pública. E aí ela veio dar uma de vítima, não, o cara me agarrou, não tive escolha, e ficou mais feio ainda para ela. Então tudo isso, meus irmãos, prova pra gente, para quem está desperto, que de fato essa agenda ultraliberal só tem avançado. Esses comportamentos publicamente dessa forma, que eram impensáveis nos anos 80, hoje está se tornando banal. Agora, nós sabemos o que Deus pensa sobre isso. Quem conhece a Bíblia sabe o que Deus pensa sobre isso. Sodoma e Gomorra era exatamente assim. A moralidade que aquele povo tinha era essa que eles querem chegar. Como eu digo para vocês, essa tal dessa agenda liberal, ela nada mais é do que a volta aos costumes pagãos. O carnaval, por exemplo, né, uma simples festa que dizem, ele cada vez mais vai se comprovando que se trata de um culto religioso pagão. Mas não é uma festa como diz, não, é só para o pessoal distrair, se divertir, os empresários ganhar dinheiro. Não é só isso. Você está vendo que não é só isso. Agora o povo está começando a ter um pouco mais de informações, percebendo que aquilo ali dá prejuízo e dá muito. Não entra dinheiro para o país, ao contrário, o país gasta muito dinheiro para realizar aquilo. Tá aí uma coisa que podia ser privatizada, não é? Por que não privatiza o carnaval? Deixa por conta das empresas, elas que paguem por isso. Querem adorar quem elas quiserem. O Brasil é um país laico. Nós respeitamos a crença dos outros, então se querem fazer, que façam. Agora paguem por isso. Não venham obrigar as pessoas a pagar. Mas é exatamente isso que eles fazem. Então, meus irmãos, eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. Mas deixa aí o teu comentário, tá certo? A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.